o Trump vai entregar, vai chegar assim, meu irmão, tu é chinês, querendo ou não, isso é realidade. O Trump falando que a Taiwan não vai ser uma ilha chinesa, quem está errado é o Trump. Embora seja chato você falar isso, que um lado é radical, outro não é, mas é realidade. Taiwan é uma extensão do continente, isso está definido na Carta da ONU. É por isso que a ONU não reconhece Taiwan. Por quê? Nós estamos vendo, né, países que se tratavam como arqui-inimigos tendo proximidades bastante estranhas. Citamos agora o Emirados Árabes Unidos e Israel, e agora estamos com dois países, grandes potências, do tripé mundial, a China e os Estados Unidos entrando em consonância. Isso é muito interessante. Pois é, Eric. Isso aí para mim não é novidade, né, cara? Já venho falando isso aqui há quase 2 anos, sobre esse mundo tripartite, que o Trump venceria a eleição, faria um acordo entre ele, Putin e Xi Jinping. Falei que se a Rússia fizer um ataque nuclear na Ucrânia, ninguém vai se meter, ninguém, porque se o americano se meter, não é o Macron nem aquele Zé Ruela lá da Inglaterra que vai fazer alguma coisa. Ninguém vai fazer. A Turquia não vai pegar arma americana e atacar a Rússia sem a permissão. A Alemanha não pode fazer isso usando arma americana nuclear. A Itália tem paiol de arma nuclear, também não vai fazer. Então, meu irmão, o mundo já está tecnicamente no tripartite que eu sempre venho comentando aqui, o canal a gente comenta aqui. Eu falei, camarada, o Trump vai entregar, vai chegar assim, meu irmão, tu é chinês, porra, querendo ou não, isso é realidade. O Trump falando que a Taiwan não vai ser uma ilha chinesa, quem está errado é o Trump. Embora seja chato você falar isso, que um lado é radical, outro não é, mas é realidade. Taiwan é uma extensão do continente, isso está definido na Carta da ONU. É por isso que a ONU não reconhece Taiwan. Por quê? Existe a extensão da plataforma continental. E a ilha de Taiwan está dentro da plataforma continental chinesa. Não é porque um grupo se rebela, vai para Fernando de Noronha, aí liga para a ONU, quero ser independente. A ONU vai olhar a plataforma continental. Pô, tá maluco, cara? Tá dentro da plataforma continental do Brasil. Tu não pode declarar independência. Isso está na regra do mar, do direito do mar, está em tudo isso aí. E aí Taiwan quer levar o lado político. Um regime é diferente do outro? É diferente pra caramba. Assim como o Ceará é diferente do Rio Grande do Sul, a Bahia é diferente lá de São Paulo, entendeu? É que isso é coisa que só que aqui não tem essa divisão ideológica dentro do país por nações, por estados. Na China tem isso aí. Alguns países da Europa tem, no Canadá tem um movimento de libertação, no Brasil tem um movimento de lá pelo sul, desde a década de 80. Mas em Taiwan, só que eles, como estão fora do continente ali, separado ali fisicamente, mas dentro da plataforma continental, se acham no direito de dizer que não são chineses. Não tem aparato, cara. Não tem. Eu falei, a China, o americano não vai cometer esse erro. Porque senão vai estar dando trela para o Havaí falar que é independente, Porto Rico é independente, as Ilhas Salomão é independente, e assim vai. Porque, entendeu? Então, o americano não é bobo não, cara. Mas eu falei isso aí, cara, não tem novidade, não tem novidade. Enquanto essa reunião estava acontecendo, o Irã afundou um navio de bandeira indiano em desespero. Aí você não sabe se foi o comandante da Guarda Revolucionária iraniana que fez isso, se foi um daqueles generais malucos, cheio de rachixa na ideia que mandou aquele outro bando de maluco naqueles barcozinhos ligeiros dele atacar o navio. Prenderam um navio, enquanto a reunião estava rolando, tá? Prenderam um navio chinês, entraram e tomaram o navio chinês, como retaliação porque Xi Jinping concordou que o Irã não vai ter arma nuclear e vai ter que abrir o Estreito de Hormuz. Aí o Irã endoidou, porra, endoidou. Atacou a Índia, atacou todo mundo, atacou navio de bandeira, de tudo que é jeito lá, tentou afundar vários navios. Ou seja, é uma nação sem crédito agora no mundo, perdeu tudo, já falei, o Irã perdeu tudo. Perdeu o crédito que tinha perante as nações árabes, perdeu o dinheiro, perdeu as forças armadas, não tem moral de nada, a população não confia nos seus líderes, porque sabe que é um bando de abusadores que o pessoal lá acessa a internet, vê canal tipo Fala Globo e no Ocidente todinho mostrando que está errado o que eles fazem com as mulheres, com os adolescentes. Nesse interim, enquanto o Trump estava lá na China, o Witkoff, que é o braço direito do Trump aí para negociar com força, estava em Cuba e foi recebido com tapete vermelho, camarada.
Os cubanos, pelo amor de Deus, nos salve, acabou o petróleo, o gás, combustível e a eletricidade. Eu falei, camarada, não tem necessidade, quem é do canal sabe que eu falo isso aqui, não tem necessidade dos Estados Unidos atacar Cuba, não precisa, pô. Os caras não têm uniforme, não têm armamento, não tem nem, consegue nem ficar em pé direito o soldado cubano. Já virou uma nação raquítica. Se você olhar o soldado cubano de hoje, ele é diferente do cubano de 70 e 60. Eles são todos moreninhos ali, raquíticozinhos, estão parecendo nepaleses, cara, devido à restrição alimentar. Mesmo assim, Cuba ainda consegue colocar alguns atletas de ponta. Eu não sei como é que eles conseguem isso. É devido ao DNA deles, que são muito fortes. Mas a restrição alimentar é grande. Então, o mundo não é mais o mesmo, cara. A Venezuela já é considerado o 51º estado americano. Enquanto a reunião estava acontecendo, o embaixador americano em Caracas estava sendo recebido, fazendo o hasteamento da embaixada, como se fosse o presidente da Venezuela. Se você olhar o cerimonial, ele estava na posição de presidente. Todo mundo batendo palma, a presidente interina batendo palma, todo mundo. Não tem militar valentão, sumiu tudo na Venezuela, os Foden House sumiu tudo, os coletivos que matavam as pessoas, cortavam a cabeça, jogavam no rio, dava tiro, viraram evangélico, agora todo mundo é paz do Senhor. E tem mais, tá? Os venezuelanos estão vibrando em pensar que serão cidadãos norte-americanos, como se fosse Porto Rico ou havaiano. E já tem gente no Brasil preparando a mala para ir para a Venezuela e se tornar venezuelano. Desse jeito. Aí eu pergunto aos esquerdistas aí, não falaram que o americano ia destruir a Venezuela, roubar o petróleo? Não, bebê, não precisa disso não. Comércio. Os caras vão fazer comércio. E o americano, viu, cara? O Trump chegou lá na China com um poder gigantesco de negociação. Quando ele pegou todos os peões do tabuleiro e botou abaixo Brasil, Foro de São Paulo, Venezuela, Cuba, Irã, o petróleo, ele assumiu ali o comando do petróleo lá no Golfo e da Venezuela, chegou lá na China e aí, tu quer existir como nação sem petróleo ou tu quer negociar? Não restou a China falar assim, Irã, tu perdeu, abre o Estreito de Hormuz, não vai ter isso, não vai ter aquilo, vamos fazer negócio e tem mais, tá? O que é que o Trump fez? O que é que o Xi Jinping fez? O Xi Jinping é fechamento do Lula, não é isso? A partir de agora, nós vamos comprar carne americana, carne bovina. A maior cota vai ser americana. E o Lula não é bobão, o que é que ele fez? O preço da picanha vai baixar. Claro que vai baixar, não tem para quem vender. Foi lá na Europa, se juntou lá com todos os militantes lá, com o inglês, o espanhol, e não sei quem mais lá da Europa, o seu Lula lá, com o Petro, e a Chimbal lá do México. Juntou lá para tentar recriar o Foro de São Paulo dentro da Espanha. Deu tudo errado. O próprio esquerdista lá, que é aquele presidente, primeiro-ministro espanhol, que não vai comprar carne do Brasil. Ou seja, agora a China não vai comprar carne do Brasil e a Europa, que o Lula tanto bajula lá, aqueles globalistas idiotas lá, não, vamos comprar carne do Brasil. A carne tem não sei o que lá que se comer você fica doente. Tudo mentira, pô. Tudo mentira. Ou seja, o Lula tanto fez para destruir o Brasil que conseguiu, tá? E a China cagou pro Lula literalmente. Não vamos comprar carne bovina do Brasil. Vamos comprar do americano. E para quem não sabe, a China já está fazendo a permutação de combustível do Irã para o governo americano. O que é que ela fala? Pô, pega o petróleo no americano, não tem guerra, não tem fechamento de estreito, não tem porra nenhuma. O petróleo sai do Golfo do México ali, que é o Golfo da América agora, né? Entra ali no canal do Panamá, entra no Pacífico, já está de frente para a China, pô. Sem trauma, sem trauma. O Irã está perdendo já o petróleo que o americano fechou para vender para a China, são 800 mil barris por dia e deve evoluir para 3 milhões, alguma coisa assim. A Venezuela já está produzindo petróleo em quantidade já muito boa, porque as empresas americanas que fechou o contrato com eles ali já estão trabalhando, ajudando a ressuscitar, vamos falar assim, né? As refinarias de petróleo e gás que estavam tudo ultrapassada, quebrada. Ou seja, o dinheiro está entrando. O salário venezuelano, acredite se quiser, é $250 americanos. A Venezuela que estava destruída
pelos esses movimentos sociais de esquerda apoiados pelo Brasil, pelo MST, pelo PT, PCdoB, esses estudantes babaca que ajudaram a destruir a Venezuela. O salário mínimo já foi para $250. Se você olhar isso aí, $250 dá quase 5 vezes 5, 4... $250 dá o quê? R$1.500, sei lá, quase o mesmo salário do Brasil, pô. Quase o mesmo salário do Brasil. Eles não estavam ganhando $10 por mês, já passou para 250. O médico ganhava 50, tá igual Cuba. E pelo que eu vi lá, o projeto dele é para o salário ir para $500 o mais rápido possível. Que vai para R$2.500 e tal. Aí depois vai para $700, até ficar $1.200, que é o que a Venezuela tinha antigamente em termos de paridade. É isso aí, cara. Aí outra novidade, né? No Brasil aí. Vamos lá. O que mais aqui? A Rússia, nesse interim, a Rússia não é mais considerada a segunda potência militar, tá, Eric? Ficou, eu falei, a Rússia é a maior potência militar, a segunda maior potência militar, mas eu já venho falando isso aqui há uns 3, 4 anos. Se ficar nesse lenga-lenga com a Ucrânia não decidir, a Europa vai gostar do conflito, a Europa vai se tornar uma potência foda, a Rússia não tem mais condições de lutar convencional com a Europa, nenhum país do mundo tem, eu já falei isso umas 10 vezes, nenhum país do mundo tem condições de lutar contra a Europa no modo convencional. Não tem como, pô. 30 e poucas nações ali, cada qual com seu exército, e você indo sozinho lá para lutar. Não tem, a não ser com arma nuclear. Como a Rússia é o maior poder militar do mundo e não sabe para que serve essa porra, então, meu irmão, desmonta isso tudo e se declara uma nação livre das armas nucleares. Porque eu tenho certeza, se alguém tentar atacar a Coreia do Norte, ela abre fogo com arma nuclear. Se alguém tentar botar os Estados Unidos da América em perigo, atacar o Washington, alguma coisa assim, eles fazem um ataque nuclear. Já fizeram na Segunda Guerra Mundial. A Rússia tem o maior arsenal do mundo para ficar adorando. Eu já falei, não tenho vergonha de falar, se eu fosse presidente da Rússia, eu já tinha feito isso. Nas primeiras 15 anos, eu tinha soltado um artefato nuclear lá em um daqueles campos lá de plantação, para não matar ninguém, e para falar assim, meu irmão, não vem brigar comigo aqui que eu sou potência militar nuclear. Não quis fazer, está agora perdendo todas as refinarias, perdeu a frota do Mar Negro, perdeu quase 15 mil blindados, perdeu quase 20 mil blindados, juntando tudo, 30 mil entre carros de combate, carros blindados, viaturas blindadas, 30 a 35 mil, perdeu uma boa parte da frota estratégica de aviação de ataque, perdeu quase tudo, perdeu o submarino, perdeu os cruzadores de batalha, que era a classe Moscova. Então, meu irmão, o Putin está lá agora com cara de chupeta. Não é mais a segunda potência militar, tá? Não é porque não tem mais dinheiro para isso, nem exército para isso, nem material para isso. Pode ter conhecimento em algumas fábricas. Daqui a 3 anos pode voltar a ser segunda potência militar, desde que decida. Ou a Rússia decide que parou o combate e devolve território, ou para ali, ou, meu irmão, vai ser dizimada, porque a Europa não vai parar, a OTAN não vai parar de mandar dinheiro, drones, armamento e nem mercenários para dentro da Ucrânia para lutar. A Rússia está sozinha ali, pô. O dinheiro é ela que tem que correr atrás. Ou seja, todo esse dinheiro que a Rússia está ganhando lá no Estreito de Hormuz está perdendo com as refinarias. 40% de todas as refinarias russas já foram destruídas por drones e mísseis de cruzeiro. Ou seja, a maior quantidade de refinaria do planeta eram os russas. Já não é mais. A Rússia está com dificuldade para abastecer o próprio território com petróleo e gás. Aí entra assim, o que é o aprendizado? Não adianta você ter arma nuclear se você não tem coragem de empregá-las. Então, não tem essa porra e pronto. É isso aí. Vai ficar como lição, como estudo de caso planetário isso aí. É o caso da Rússia. A maior potência do mundo militar entrou na porrada e não quis soltar um artefato. Então, para que você tem um artefato nuclear? É a pergunta que eu faço. Então, é melhor não ter. É isso aí, meu amigo Eric. Muito bom, Carcara. Vamos lá, comandante Vilas Boas, antes da gente virar para nossas notícias da política nacional. Fala, Eric. Então, assim,
A mídia internacional, né, os analistas internacionais, eles estão resumindo, ou tentando resumir, esquadrinhando a questão agora dessa reunião, ou da relacionamento bilateral China com os Estados Unidos, em chamados 3 T's, né? A gente comentou isso aqui na quarta-feira. Então, o trade de comércio, o T de technology e o T de Taiwan. O comércio e a tecnologia vamos focar um pouquinho mais na questão de Taiwan para explorar um pouco mais o que o Carcará e o Júlio já colocaram muito bem colocados. No início da visita, o Xi Jinping alegou na questão Taiwan, conversando com Donald Trump, ele trouxe um argumento, né, perguntando se os Estados Unidos e a China seriam capazes de fugir da chamada armadilha de Tucídides. O que é a chamada armadilha de Tucídides? É um conceito, né, da geopolítica, do campo militar, justamente que surgiu lá atrás, né, 400 anos antes de Cristo, lá no conceito da Guerra do Peloponeso, justamente na situação onde a cidade-estado de Atenas estava crescendo e estava oferecendo uma ameaça muito grande para a dominadora da época, que era a cidade de Esparta. Então, o conceito da armadilha de Tucídides justamente faz análise, é um conceito de quase que uma teoria do mundo acadêmico que faz análise como é que se comportam as potências quando uma potência, superpotência prevalecente, se comporta quando uma outra está surgindo. E os estudos dizem que, na sua grande maioria, existe a situação final de guerra. Então, a colocação do Xi Jinping foi muito indicativa para dar o tônus de como a China encara a questão de Taiwan e pontuando de forma muito clara, como já dito pelo Carcará e pelo Júlio, que a questão de Taiwan é muito importante para a China.